Oi, galerinha, Logato aqui com vocês. Pensaram que vocês iam ficar à toa, né? O Colégio Francisco de Assis está aqui preocupado com vocês e a gente vai continuar estudando. E hoje a gente tem um vídeo especial para você aí do primeiro ano. Galera, hoje a gente vai ver nosso vídeo sobre equação no segundo grau, um tema que já foi introduzido no nono ano. A gente vai fazer algumas questões de concurso e a gente vai começar a botar a mão na massa. Vamos com a gente? Falei para vocês, equação no segundo grau. Então vamos botar aí o olhar na questão, ver se a gente consegue relembrar, e o que não relembrar, o Logato está aqui para ajudar vocês. Essa primeira questão, ela pergunta quais são as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Todo mundo consegue perceber que essa é uma equação do segundo grau incompleta. E, Logato, eu não consigo. Então vamos relembrar. Eu tenho o termo A, que é o termo que está na frente do x ao quadrado, então o A vale 2. O B, que vale menos 5, mas eu não tenho o termo independente, que é o C. Então, eu não preciso estar fazendo Bhaskara para resolver essa equação. Eu consigo fazer ela de forma mais prática e mais rápida, que é colocando o termo em evidência, né? Quando a gente não tem o termo dependente C, a gente consegue resolver essa equação colocando o termo independente em evidência, colocando o termo x em evidência. Então, eu vou colocar o x que eles têm em comum em evidência e vou começar a analisar. O que falta para o primeiro termo? Para o primeiro termo falta um 2 e um x. Por que um x, Logato? Porque eu tinha x ao quadrado e a gente tem que relembrar que x ao quadrado é x vezes x. Eu usei 1, restou 1. Repito o sinal. Para o segundo termo, que era 5x, eu já coloquei o x em evidência. Faltou apenas o 5. Deixa eu reduzir esse meu parênteses. Isso é igual a 0. E eu sempre brinco com vocês. Para a gente achar a raiz, a gente tampa do meio. Você aí de casa está enxergando o quê? Que x é igual a 0. Então, a primeira raiz, x1, é o x igual a 0. E a segunda raiz, a gente tampa o de fora aqui e a gente consegue enxergar que 2x menos 5 é igual a 0. 2x é igual, menos 5 passa para o outro lado mudando de sinal, x é igual a 5,5. Então, se eu fosse achar, a alternativa correta seria a letra C. As raízes são 0. Galera, mais uma questão aqui. Agora eu dou uma equação do segundo grau completa para vocês. E eu quero saber de algumas coisas. Eu quero saber principalmente sobre as raízes. Eu quero saber se ela tem duas raízes reais, se ela não tem raiz real, enfim. Quando eu pergunto para você alguma coisa sobre raiz de uma equação no segundo grau, como eu faço para poder afirmar se ela tem, se ela não tem, se ela tem duas iguais, duas distintas? Eu preciso fazer quem, galera? Eu preciso fazer o discriminante, certo? Então vamos lembrar, se o delta for positivo, a gente tem duas raízes distintas. Se o delta for igual a 0, a gente tem duas raízes reais iguais. Mas se o delta for negativo, a gente não tem raiz real. Não esqueçam, real. Então olha lá, de novo, vamos resolver então aqui do ladinho, galera. Essa era a equação. Então vamos lá, relembrando, quanto vale A, B e C? O A vale 1, certo? A gente está enxergando que não tem ninguém aqui, então é 1. O B vale menos 2 e o C 3. Lembrando do delta, que a tia Logato sempre brinca com vocês, quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Se você não aprender, delta vai pegar você. Lembrou da musiquinha chata? Então, o delta é menos 2 ao quadrado. Então, o delta é B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3. Todo número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, vai dar 4. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 4 menos 12 dá menos 8. E é o que a gente tinha falado no início dessa questão. Quando a gente tem um discriminante negativo, a gente consegue afirmar para você que essa equação ela não tem raiz real. Então, se eu fosse continuar, que não daria, eu falaria apenas que ela tem solução vazia. Isso significa que a minha parábola ela vai estar flutuando, ela não corta, ela não intercepta o eixo X. Então, vamos voltar lá para a gente ver quais eram as alternativas. Então, como a gente acabou de ver, ela não possui raiz real, seria a alternativa C. Galera, mais uma questão de concurso, né? E essa questão ela pede o valor da maior das raízes da equação. De novo, a gente vai estar fazendo ali o nosso bonitinho, o nosso Bhaskara. Quanto vale A, B e C? O A vale 2, o B 3 e o C 1, certo? Delta é o B ao quadrado
3 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. 9 menos 8 dá 1. Achei o delta. Então, eu posso continuar porque eu sei que eu vou ter duas raízes distintas. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, 2 vezes o A. Então, vai dar menos 3, mais ou menos... Quem é a raiz quadrada de 1? É 1, porque 1 vezes 1 dá 1, sobre 4. Então, eu tenho meu x1, que vai ser esse valor mais esse, menos 3 mais 1 sobre 4, vai dar menos 2 quartos, que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. E o x2, menos 3 com menos 1, menos 4 sobre 4, que é menos 1. Aí ele perguntou a maior das raízes. Quem é maior? Menos meio ou menos 1? Muita gente se confunde com isso. A maior é aquela onde eu devo menos, porque os dois são negativos. Então, pensa em dívida. Se os dois forem negativos, quando eu estou te devendo menos? Quando eu te devo R$1 ou quando eu te devo meio real, ou seja, 50 centavos? Quando eu te devo meio. Então, a resposta certa seria a letra D. Então, galera, mais uma questãozinha. Essa aqui é um pouquinho, a gente tem que pensar mais um pouquinho, né? Que ela fala o seguinte, ele quer saber a soma das soluções inteiras dessa equação ali. Vocês estão vendo que é uma equação produto. Então, e que o produto daquilo ali deu 0. Então, eu vou ter que resolver uma de cada vez, certo? Então, eu posso falar que isso daqui, por exemplo, é igual a 0. Então, eu passo 1 para o outro lado mudando o sinal, x ao quadrado igual a menos 1, x é igual a raiz de menos 1. Existe raiz real de número negativo? Não. Então, essa aqui ela não tem uma solução inteira. Então, aqui a solução é vazia. Eu não tenho. Não tem raiz real. A gente teria que trabalhar com complexo. Vocês ainda não viram isso. Aí, eu vou pegar agora o próximo termo e vou igualar a 0 aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 25 igual a 0. X ao quadrado igual a 25. Porque ele mudou de lado, ele muda de sinal. E o quadrado, ele passa para lá em forma de raiz. Raiz quadrada de 25. Cuidado nisso. Muitos de vocês falam que é apenas 5. Eu não posso esquecer que a raiz vem de módulo, né? Então, raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5. Eu tenho duas raízes. Por quê, Logato? Vamos lembrar. Menos 5 ao quadrado dá 25. E mais 5 ao quadrado também dá 25. Por isso que a raiz quadrada de 25 pode ser menos 5 ou mais 5, tá? E por último caso, essa aqui é uma equação do segundo grau completa, que a gente pode estar fazendo por Bhaskara, certo? Ou a gente vai fazer por soma e produto. Logato, vou lembrar aqui um pouquinho, para quem não lembra do nono, como é que a gente fazia soma e produto? A gente tem uma equação assim, ó. S é a soma e P é o produto das raízes. Eu tenho que pensar em dois números que quando eu somar vai dar 5, porque tá vendo? O sinal é menos S mesmo. A soma dá 5 e que o produto deles vai dar 6. Galera, vamos pensar aí rapidinho. Dois números que quando a gente soma dá 5 e quando a gente multiplica dá 6. Ah, Logato, simples, 2 e 3, verdade. 2 mais 3 é 5, 2 vezes 3 é 6. Então, a gente já achou x1 e x2 sem ter que fazer Bhaskara, né? Então, as raízes aqui são 5, aliás, 2 e 3. Certo? E agora a gente vai fazer o que a questão pede. Ele quer a soma das soluções inteiras. Então, a soma vai ser, aqui eu tive mais 5, mais a segunda raiz é menos 5, mais 2, mais 3. 5 menos 5 dá 0. Isso aqui deu quanto? 5. Então, a soma das raízes, letra C, 5. Então, galera, uma questão da PUC. A PUC já é uma universidade que dá, às vezes, algumas questões mais trabalhosas. E ela fala assim, se A e B são as raízes da equação x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0, então ela quer saber quanto vale 1 sobre A menos B ao quadrado. Então, olha só, a gente acabou de fazer na questão anterior por soma e produto. Vou fazer de novo. Logato, me tira uma dúvida. Se eu não quiser fazer por soma e produto, se eu quiser fazer por Bhaskara, vai dar o mesmo resultado? Se você fizer certo, sim. Sem problema nenhum, tá? Então, vamos relembrar da fórmula aqui. É sempre o quê? X ao quadrado menos S de soma. X
mais P de produto igual a 0. Só que aqui está mais, está sinal diferente. Então, é o contrário, a soma vai ter que dar menos 3 e o produto vai ter que dar menos 10. Então, vamos usar a cachola aqui. Dois números somados que vão dar menos 3 e multiplicados que vão dar menos 10. Uma dica que eu posso dar. Quando o produto dá negativo, a gente sabe que produto só dá negativo quando eu tenho números com sinais diferentes. Porque mais com menos vai dar menos. Sinais iguais a gente não sabe que fica positivo, então eu já sei que um é positivo e o outro é negativo. E outra coisa que a gente sabe, se o resultado da soma deu negativo e eles têm sinais diferentes, é porque o maior número tem sinal negativo. Então, quais são os números que multiplicados dão 10? Opa, 2 e menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. E se eu somar isso? 2 mais menos 5 dá menos 3? Sim, então achei as raízes. Lembrando de soma e produto. Mas falei, se sinta à vontade. Se em casa quiser fazer por Bhaskara, não tem problema nenhum. Então a gente achou as raízes. Vamos fazer agora o que ele pede. Ele pede pra gente essa equaçãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui nesse cantinho. Ele quer 1 sobre... Quem é o A? A e B são as raízes. Então o A é 2 e o B é o menos 5. Isso tudo elevado ao quadrado. Então isso vai dar 1 sobre menos com menos mais. 2 mais 5, 7. Ao quadrado dá quanto? 49. Então, a alternativa correta, também letra C, 1,49 avos. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado, relembrado, que vocês exercitem, tá? A nossa preocupação é com a educação de vocês, o colégio sempre prioriza isso. Então, fiquem em casa, resguardados, mas não esqueçam de estudar, tá? Isso é muito importante. Esse é o bem maior que vocês têm e que ninguém nunca vai conseguir roubar de vocês. Tchau, Gato, amo vocês, um beijo. E fiquem com Deus, até a próxima.